Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas, pelo horário de Brasília, e você confere notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. 3 pessoas morreram e 3 estão desaparecidas após as fortes chuvas no Rio de Janeiro na noite de ontem. Na Baixada Fluminense, uma criança morreu após o desabamento de uma casa. O imóvel foi atingido por um deslizamento de terra e ficou completamente destruído. No sul do estado, uma encosta cedeu e atingiu uma casa de 3 andares. Uma mulher morreu e 3 pessoas seguem desaparecidas após o soterramento. No município de Mendes, também no sul do Rio de Janeiro, um novo deslizamento foi registrado. Segundo os bombeiros, 2 pessoas foram resgatadas com vida e uma criança de 6 anos está desaparecida. Olha só, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o governo aceitou manter a desoneração da folha de pagamento. Ele deu a declaração após o manifesto de empresários no Congresso e reunião com o ministro Fernando Haddad. A desoneração da folha de pagamento vale para os 17 setores da economia e para os municípios. Segundo Pacheco, eventuais alterações na regra devem ser enviadas por meio de projetos de lei ao Congresso. Isso porque uma medida provisória tem efeito imediato. Já o projeto de lei permite o debate de texto em comissões e nos plenários da Câmara e no Senado. O governo pode propor alterações, mas o fará por projeto de lei sem eficácia imediata. Portanto, a medida provisória 1202 não terá tramitação da desoneração da folha de pagamento. Isso, portanto, serve aos 17 setores no sentido de suas programações, de suas previsões, no sentido de que a desoneração da folha dos 17 setores está mantida, assim será, e eventuais alterações serão, então, amadurecidas através de projeto de lei e não por medida provisória. Segundo o senador, o programa emergencial de retomada do setor de eventos e as compensações tributárias, que também são tratadas no texto da medida provisória, continuarão a tramitar por meio da medida. Agora, a expectativa é que o governo edite uma nova medida provisória para remover o trecho referente à desoneração da folha de pagamento. Os demais assuntos abordados na primeira MP permanecem em tramitação na versão original. Mais cedo, representantes dos setores desonerados se reuniram no Congresso Nacional para cobrar a continuidade da medida. Um dos pedidos do grupo, que era para que o tema fosse tratado por projeto de lei e não por medida provisória, foi atendido pelo governo. Segundo os dados da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, a desoneração da folha de pagamento garantiu, em 2022, aumento do salário médio dos segmentos beneficiados, passando de R$ 2.033 para R$ 2.430. O ex-jogador da seleção brasileira, Daniel Alves, foi condenado a 4 anos e meio de prisão pelo estupro de uma mulher em uma boate de Barcelona em 2022. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira por um tribunal espanhol. Após o anúncio da condenação, a defesa do atleta afirmou que vai recorrer da decisão. Os juízes consideraram na decisão publicada 2 semanas após o fim do julgamento que ficou provado que a vítima não consentiu e que existem elementos de prova, além do depoimento da denunciante, para entender como comprovado o estupro. O tribunal também determinou 5 anos adicionais de liberdade condicional, uma ordem de restrição para que ele não se aproxime da vítima por 9 anos e o pagamento de uma indenização equivalente a mais de R$800 mil. O Ministério Público, que desde o início das investigações conferiu credibilidade ao relato da vítima, tinha solicitado uma pena de 9 anos de prisão. E vamos falar agora sobre a crise diplomática entre Brasil e Israel. O embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, deve se reunir nesta quinta-feira com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Rio de Janeiro. O embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, desembarcou ontem no país para se encontrar com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O encontro vai acontecer na capital carioca, mas não há horário previsto para a conversa, uma vez que o chanceler brasileiro está dedicado às reuniões do G20. Espera-se na reunião que o diplomata detalhe sobre a reprimenda pública que recebeu do chanceler israelense Israel Katz no Museu do Holocausto em Israel e também que se faça uma avaliação das relações entre os dois países.
O embaixador estava em Tel Aviv e foi chamado para consultas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva assim que foi declarado persona non grata por Israel. Na diplomacia, o ato de chamar o embaixador demonstra o esfriamento das relações entre dois países. A crise diplomática se iniciou no último domingo, quando Lula, ao criticar a ofensiva desproporcional de Israel na faixa de Gaza, comparou as ações de Israel com o Holocausto. O parlamento israelense aprovou por ampla maioria uma resolução proposta pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu contra qualquer reconhecimento unilateral de um Estado palestino. Segundo o texto da resolução, equivaleria a recompensar o terrorismo sem precedentes do Hamas. A resolução aprovada por 99 dos 120 deputados da Knesset enfatiza que Israel rejeita categoricamente as resoluções internacionais sobre uma solução permanente com os palestinos e que essa solução só pode ser alcançada por meio de negociações diretas entre as partes e sem condições prévias. A votação ocorreu poucos dias depois de o jornal The Washington Post afirmar que os Estados Unidos e vários países árabes estavam elaborando um plano global de paz com um cronograma para a criação de um Estado palestino após o término da atual guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas em Gaza. Há poucos dias da guerra na Ucrânia completar 2 anos, a União Europeia aprovou o 13º pacote de sanções à Rússia. O novo decreto inclui medidas que afetam empresas chinesas e um ministro norte-coreano. Estima-se que 200 pessoas de entidades, em sua maioria russas, sejam afetadas. No total, o novo pacote de sanções afeta cerca de 200 pessoas e entidades, em sua maioria na Rússia. Em uma mensagem na rede X, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, parabenizou o acordo entre os 27 países do bloco. Ursula destacou que, com esse novo pacote, a lista de sanções pela guerra da Rússia contra a Ucrânia já inclui cerca de 2.000 pessoas. Esse acordo por um novo pacote de sanções ocorre a poucos dias do segundo aniversário do início da ofensiva russa contra o território ucraniano. As 3 empresas chinesas são as primeiras do país asiático afetadas pelas sanções europeias à Rússia e foram incluídas na lista por sua participação no abastecimento de tecnologia militar das forças russas. Apesar das diversas sanções já adotadas pelo bloco europeu, a economia da Rússia tem demonstrado resistência e até aumentou o ritmo de sua produção militar. Essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 11 da manhã com mais notícias do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo dia para você.